E aí, tudo bem? Mais um Conferido no ar. Você deve estar estranhando que eu estou num cenário diferente. Pois é, eu não estou em São Paulo, então eu tive que improvisar aqui um jeito para gravar esse vídeo. Então talvez você perceba alguma diferença de qualidade em relação aos vídeos aí normalmente postados aqui no canal. Então talvez tenha uma diferença aí no áudio, talvez na imagem, mas eu não ia deixar de trazer as novidades aqui que eu estou assistindo para você. E dessa vez eu vou falar do filme então Nefarious, filme que está chegando nos cinemas brasileiros agora nessa quinta-feira, dia 2 de novembro, mais um filme com distribuição da A2 Filmes. Esse filme é um filme cristão independente, então se você não gosta de filmes cristãos, talvez você não vai gostar muito, mas esse é um pouco diferente. A gente está acostumado a ver aqueles filmes assim bonitos, dramas com uma mensagem e tal. Aqui esse filme vai tratar de possessão demoníaca e está sendo considerado pela Igreja Católica a melhor representação de possessão já contada no cinema. Estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, dia de execução na cadeira elétrica de Edward Wayne Bragg, acusado de vários assassinatos. Quando o psiquiatra que acompanhava o caso se suicida, outro psiquiatra é incumbido a ir lá, que é o James, que vai avaliar as condições psiquiátricas, obviamente, do assassino, para definir se ele deve ser executado ou não. O filme basicamente é todo assim, eu diria que talvez 1h10, 1h15 do filme é a conversa entre esse psiquiatra e o presidiário que diz estar possuído. Ele fala que está possuído pelo diabo e que ele tem uma missão a cumprir, então que ele está usando o corpo do Edward, na verdade, para cometer esses assassinatos e para realizar aí o seu objetivo nefasto, né? Nefasto, aliás, é o significado de Nefarious, que é o título do filme. I'm not Edward. I'm a demon. Demons aren't really a thing. What happened to Edward? We own him. We? Enquanto o Edward vai contando aí o seu plano maligno, o James tem então como missão questionar, né, tentar entender até como que esse cara sabe tantas informações pessoais. Pois é, sabe bastante coisa da vida dele, então ele questiona bastante, fica não só questionando o presidiário, mas se questionando, né, na própria cabeça aí, o que está acontecendo. Quando precisa ele traz mais alguém ali, como por exemplo um padre. Às vezes nos intervalos ele conversa com alguém lá fora, ele começa a refletir sobre o que está sendo falado para ele e aplicar na vida dele. Ele não sabe se acredita no Edward, né? Na verdade, ele parte da ideia de que o cara tem algum problema psiquiátrico, por exemplo, uma dupla personalidade, esquizofrenia, alguma coisa do tipo. Então, se ele constatar que o cara tem algum problema, né, realmente alguma doença aí psiquiátrica, mental, ele vai evitar que ele seja executado. Agora, se ele chegar à conclusão que o cara realmente é mau e sabia do que estava fazendo, então ele vai aprovar essa execução. He's a master manipulator. You have your head so twisted around you think you're the killer, not him. And give me something to make me believe you. Prove to me you're a demon. It's probably just a coincidence. Como eu falei, esse é um filme cristão, então como pano de fundo de toda essa história tem aí as questões morais religiosas. Então praticamente tudo que está na cabeça do cara que está possuído vai de acordo com o que a igreja acha que é errado fazer. Então se você, por exemplo, não acredita, não compactua com esses valores tradicionais, você vai estar aí de acordo, digamos, segundo o filme, com o diabo. Então muitos temas tabus, polêmicos são abordados aqui, como eutanásia, aborto, pena de morte, mas se você não se incomoda com toda essa mensagem aí, você pode se divertir sim, porque esse filme faz você também refletir, né, dependendo aí do que você acredita ou não. Aqui no caso, por exemplo, o James, que é o psiquiatra, é ateu, então tem várias coisas que vão ser colocadas aí em debate. Você pode trazer alguma reflexão em cima desse roteiro ou simplesmente se divertir, porque é raro ter um filme que se sustenta na conversa, né? E esse filme aqui, como eu falei, ele é basicamente todo na conversa entre essas duas pessoas e você fica entretido em ver todas as camadas dos personagens, como as coisas vão se desenvolvendo e qual vai ser o destino deles ali até o final dessa história. Mas não se engane, né? Eu tô falando aqui de possessão, mas não é um daqueles filmes que você vai ver o cara sendo exorcizado nem nada. Ele é mais voltado para um lado de suspense psicológico, um suspense criminal, essa coisa mesmo do tipo, será que ele sabia o que estava fazendo? Será que ele vai ser executado mesmo? Será que vai mudar a vida desse psiquiatra nessa conversa? Você quer também tentar entender se aquilo é real, se o cara está realmente possuído ou não. You got a fan. Did the same thing with all his victims. Quem faz o psiquiatra é o Jordan Belf. Ele é conhecido principalmente por fazer participações em séries famosas, assim. Ele não tem nenhum grande papel, pelo menos eu pesquisando não encontrei nada assim que ele tenha se destacado muito, mas ele já apareceu em séries como, por exemplo, Buffy a Caça-Vampiros, CSI, The Good Doctor e Grey's Anatomy, por exemplo. Mas pra mim quem dá um show aqui é o Sean Patrick Flanery,
Quem já viu meus vídeos aqui no canal sabe que eu sou muito fã de Indiana Jones e ele fazia o jovem Indiana Jones. E aqui ele faz o papel desse presidiário possuído, então as nuances que ele tem assim nas expressões dele, na voz, quando ele tá como Edward, ou como ele se comporta quando ele tá possuído, é muito legal. Ele tem uns tiques, assim, uns maneirismos que eu achei bem interessante. Achei a atuação dele aqui, só a atuação dele pra mim já valeria o filme. E os diretores desse filme são dois. Um deles é o Chuck Konzelman e o outro é o Cary Solomon, dois responsáveis por dois outros grandes sucessos aí do cinema gospel, que são Você Acredita e Deus Não Está Morto. Pra quem acompanha o Rotten Tomatoes, esse filme não tá bem avaliado pela crítica especializada, mas por outro lado, o público deu 96% de aprovação. Então se você ficou curioso, gosta desse tipo de filme ou quer ver um tipo de filme gospel diferente daqueles mais tradicionais, você vai querer conferir Nefarious, que está chegando aos cinemas agora, como eu falei, nessa quinta-feira. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo logo mais. I'm trying to, Edward, but you have to answer my questions. You have to tell me the truth. It won't let me. It can go away. It can go away. Yes? No. It's starting to happen. Can you feel it, James? Can you feel it? I think it's time we tell you exactly what it is that we'd like you to do.